Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é só para mostrar o início do processo que eu vou estar fazendo, que é o seguinte: estarei fazendo. Então eu tenho duas CNCs, digamos assim, mais CNC caseira mesmo. Uma que seria um pouco mais robusta na questão da estrutura, e aquela ali um pouquinho menos, mas digamos assim, na questão de reforço estrutural também é muito boa. Mas essa daqui é um pouco mais rígida e com isso se consegue um pouco mais de precisão. Essa daqui eu adquiri por último. Então essa daqui, ela tá com a plaquinha CNC Shield, Arduino, que tá acessível a qualquer um fazer uma CNC, digamos assim, com baixo custo. Apesar de ainda que assim, você vai ter que investir algum dinheiro e tal, mas é considerado baixo custo. Beleza? Então essa mais reforçada, ela tá com a CNC Shield e o Arduino, porque até então eu adquiri a estrutura e eu comprei, que era um valor mais acessível ao Arduino. Depois que eu adquiri essa daqui, ela já veio com uma placa controladora melhor. A placa, no caso, está aqui. Então ela tem uma placa melhor, tem uma fonte também melhorzinha para alimentação. Certo? Então tá aqui a caixinha. Então tem todo o painelzinho. Então o que eu vou fazer? Essa placa controladora, o computador, até porque precisa de um computador que tenha porta paralela, que é o tipo de encaixe que utiliza naquela placa. Então, por exemplo, essa placa não dá para você ligar, por exemplo, utilizando o notebook, como é o caso das plaquinhas que tem a entrada USB. Essa daqui não tem. Mas tem uma plaquinha boa, a fonte de alimentação também é boa, ela também está com possibilidade de você acionar tupia, spindle, através de uma contactora. A própria plaquinha tem um relé, mas eu prefiro utilizar a contactora para acionar o equipamento, para não ter risco de danificar o relézinho, porque ele tem uma limitação ali, então não vale a pena. Então o relézinho ele acaba funcionando para quê? Para acionar a chave contactora, e a partir da chave contactora, sem risco nenhum para a placa controladora, eu aciono qualquer tipo de equipamento, porque eu consigo adquirir a contactora de acordo com a minha necessidade, dependendo do equipamento, seja potência, voltagem, essas coisas. Então esse painelzinho, o computador vai para essa mesinha aqui, essa cabine que eu tinha feito a princípio para essa outra CNC, quando eu só tinha ela. E o Arduino e a CNC Shield vai para lá. Então eles estão aqui, ó. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa complicada, mas se resume a isso daqui, ó, o que controla o funcionamento dos motores e tal, movimentação, é isso daqui. E tá com o relézinho instalado também. Então, da mesma maneira que aquela lá consegue acionar uma tupia, um spindle, esse aqui também consegue, só que tipo assim, o relézinho se adquire, ele é avulso. É até mais seguro e tal. Então, só o sinalzinho que sai daqui e a alimentação de 5 volts. E você consegue fazer sem problema algum a alimentação de uma tupia e tal. No caso da CNC Shield Arduino, o bom é que nem é isso daqui, porque essa máquina aqui que está aqui, um pouco mais forte, ela utiliza só 3 motores, ela só tem, digamos, 3 eixos, X, Y, Z. Já aquela outra lá, também tecnicamente é Y, X, Y e Z. Porém, ela está com 2 motores no eixo Y. Então, tanto essa plaquinha aqui, ela tem integrada a capacidade de fazer se diz eixo escravo.
quando ele vai copiar o movimento de outro. Então também tem essa possibilidade ali na CNC Shield, que ela é feita para 4 drivers. Então não vou ter problema nenhum em fazer essa troca. A ideia da troca é que eu até andei fazendo uns testes ontem para tomar essa decisão de fazer isso ou não. Pelo seguinte, eu tive que fazer uma gambiarra básica aqui. Então eu tinha uns cabos extras aqui destes que são utilizados ali para ligar nos motores de passo. Então de um lado aqui, ó, eu soldei o próprio pino que vem no Arduino. Tá querendo dar foco? Tá, então eu só soldei aqui. Ele amassou aqui. Soldei aqui para fazer os testes. Pelo seguinte, como estava montada uma estrutura aqui, uma ali, para não ter que desmontar, para ter depois a possibilidade de reverter isso, então sem mexer em nada eu fiz esse teste. Eu liguei deste lado aqui, eu liguei nos conectores do cabinho dessa máquina. E o outro lado do fio, de acordo com bobina e tal, porque motores de passo, quem não sabe, ele tem a ordem correta de ligação. Se você não ligar certo, eles não funcionam. Então liguei aqui essa daqui aproveitando já os conectorzinhos que tinha e coloquei para controlar com aquela máquina. E o resultado foi, digamos assim, satisfatório. Pode ver aqui, ó. Aqui era simplesmente 2 quadrados que foram feitos da seguinte maneira. Este primeiro aqui eu fiz utilizando a placa daquela máquina. Então eu fiz a ligação. Seria a mesma coisa que eu pegar aqueles cabos e ligar ali, mas como está tudo fixado num primeiro momento, eu preferi não mexer. Só coloquei tipo uma extensãozinha para ligar lá. E fiz esse recorte utilizando aquela placa. E, por exemplo, aqui o que eu determinei era um quadrado de 50 por 50. E aqui saiu com 49,6 e 49,6. Beleza, tem ali uma margenzinha de erro, que se for considerar é 1%. Mas, pelo que eu percebi, é uma margem que não se expande. Então, nessa questão, seria só caso de dar mais uma reguladinha na máquina, que através do Mac 3 é bem simples de fazer essa regulagem da questão de passos por milímetro. Agora, só para um efeito comparativo, depois eu fiz o mesmo quadrado utilizando esta máquina aqui com a controladora daqui, o Arduino e tal. Então, o quadrado que deveria sair 50 por 50, ele saiu 48,5 por 48 e um pouquinho menos que meio milímetro. Ou seja, já é uma variação de 3%, e essa variação ela vai se mantendo. Então, por exemplo, se fosse um quadrado de 10 por 10, esse erro aqui que era de 1,5, quando fosse nesse 10 por 10, seria provavelmente de 3. Ele vai progredindo o erro. Vai se mantendo essa margem de erro, enquanto que se eu fizer utilizando a outra placa, ela vai manter esse erro de 1%, não vai manter esse erro de 1%, ele vai manter esse meio milímetro só, que é só uma questãozinha de ajuste. Enfim, eu fiz até uns outros testes aí que está no canal também, a respeito da eficiência do Mac 3 com aquela plaquinha ali, que é muito melhor do que o Arduino, pela maneira que eles trabalham. Mas enfim, agora eu vou iniciar esse processo de substituição. Simplesmente eu tiro o Arduino ali e tal, ele vai vir para cá. Eu vou fazer uma caixinha, belezinha, para colocar aqui. E esse painelzinho vai para essa daqui, para mim conseguir fazer uns trabalhos que exijam mais precisão. Por mais que o Arduino e CNC Shield apresente erro, nem sempre esse erro é um problema. Então, por exemplo, se você vai fazer um recorte de uma letra, desenhar alguma coisa com a fresa e tal, isso é irrelevante.
Mas eu digo assim na questão de precisão, principalmente quando você recorta alguma coisa que é tipo encaixe. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui e aqui eu quero que esse vão aqui tenha um tubo, tem aqui um diâmetro para encaixar um tubo, por exemplo, que seria de 28. Daí você determina 28 no desenho, daí quando a máquina recorta está com 25, está com 26. E é ruim isso, porque depois você tem que ficar fazendo correções nas peças para que atenda a sua necessidade. Por exemplo, esses buracos que estão aqui mesmo, ó, vocês podem ver que... O que era isso daqui? Eu estava fazendo testes mesmo nesse mesmo quesito. Eu queria fazer recorte exatamente para encaixar o rolamento. Então isso daqui foi tudo feito utilizando o Arduino e CNC Shield. E nenhum deles eu consegui o resultado que eu esperava. Por exemplo, rolamento tem 22.2. Daí no primeiro momento eu determinei 23 por 23 no círculo. O raio 23, não, o raio seria na verdade 11.1, 11.2. Determinei maior que o rolamento nem encaixa. Determinei muito maior, o rolamento fica folgado. E assim por diante. Então você tinha que ficar fazendo ajustes para chegar onde você queria. E quando foi aqui, ó, eu determinei exatamente 22 utilizando aquela plaquinha ali para ver o resultado. E veja isso. Opa, isso encaixa perfeito. Ó. Entendeu? Então aqui eu determinei 22, ele cortou com 22. Agora aqui eu determinei maior, porque eu sei que ela tem esse erro na questão da plaquinha do Arduino. Mesmo determinando maior, ainda não encaixava. E quando eu determinei muito maior, ficou muito folgado. Então você tem que ficar tentando adivinhar nesses casos que exijam precisão. Mas então por isso eu vou estar fazendo essa substituição para conseguir pelo menos essa possibilidade de trabalhar com uma perfeição melhor quando houver a necessidade. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?